paz de Jesus, Bíblia todo dia. Desafio de ler a Bíblia em um ano. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração inicial. Abre, Senhor, a minha mente para que eu compreenda, minha boca para que eu proclame e meu coração para que eu acolha. Amém. Continuação do capítulo 23 de Números. Balaque replicou: Vem, eu te conduzirei a outro lugar. Talvez Deus se agrade que tu amaldiçoes de lá. Balaque levou o adivinho ao cimo do monte Fogó, que domina o deserto. Balaão disse-lhe: Constrói-me 7 altares e prepara-me 7 touros e 7 carneiros. Balaque fez como ordenara Balaão e ofereceu sobre cada altar um touro e um carneiro. Números capítulo 24. Balaão, vendo que era do agrado do Senhor que abençoasse Israel, não foi como antes ao encontro de agouros, voltou-se para o deserto. E levantando os olhos, viu Israel acampado nas tendas segundo as suas tribos. O Espírito de Deus veio sobre ele e pronunciou o oráculo seguinte: Oráculo de Balaão, filho de Beó, oráculo do homem que tem o olho fechado, oráculo daquele que ouve as palavras de Deus. Desfruta a visão do Todo-Poderoso, e se lhe abre os olhos quando se prostra. Quão formosas suas tendas, Jacó tuas moradas, Israel. Ela se estende como vales, como jardins à beira do rio, como aloés plantados pelo Senhor, como cedro junto das águas. Jorram águas de seus jarros, suas sementeiras são copiosamente irrigadas. Seu rei é mais poderoso que Agade, de sublime realeza. Deus os retirou do Egito e lhes deu o vigor do búfalo. Devora os povos inimigos, quebra-lhes os ossos e criva-os de flechas. Deita-se, descansa como leão, como uma leoa. Quem o despertará? Bendito seja quem te abençoar, maldito quem te amaldiçoar. Balaque, encolarizado contra Balaão, bateu as mãos e disse-lhe: Foi para amaldiçoar os meus inimigos que te chamei, e eis que já pela 3ª vez os abençoas. Agora vai-te depressa para a tua casa. Pensei em cumular-te de honras, mas o Senhor privou-te dessas honras. Pois não disse eu aos teus mensageiros, respondeu Balaão, mesmo que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia transgredir a ordem do Senhor, nem fazer o que quer que seja por minha própria conta. Somente diria o que o Senhor me ordenasse? Pois bem, volto para o meu povo. Vem, pois quero anunciar-te o que esse povo fará ao teu no decurso dos tempos. E Balaão pronunciou o oráculo seguinte: Oráculo de Balaão, filho de Beó, oráculo do homem que tem o olho fechado, oráculo daquele que ouve as palavras de Deus, conhece a ciência do Altíssimo, desfruta a visão do Todo-Poderoso e se lhe abre os olhos quando se prostra. Eu o vejo, mas não é para agora. Percebo, mas não de perto. Um astro sai de Jacó, um cetro levanta-se de Israel, que fratura a cabeça de Moabe, o crânio dessa raça guerreira. Edom é sua conquista, Ser, seu inimigo, é sua presa, Israel ostenta sua força. De Jacó virá um dominador, que há de exterminar os sobreviventes da cidade. Ao ver Amaleque, Balaão pronunciou este oráculo: Amaleque é a primeira das nações, mas seu fim será o extermínio. Depois, ao ver os quenitas, pronunciou o seguinte oráculo: Sólida é a tua morada, teu ninho está posto na rocha. Mas o quenita será aniquilado, Assur te levará ao cativeiro. E por fim acrescentou este oráculo: Povos vivem ao norte, navios hão de aportar das costas de Sitim, e oprimirão Assur e oprimirão Eber, pois também este perecerá para sempre. E depois disso Balaão partiu para sua terra, enquanto Balaque voltou pelo caminho por onde tinha vindo. Números capítulo 25. Habitando os israelitas em Setim, entregaram-se à libertinagem com as filhas de Moabe. Essas convidaram o povo ao sacrifício de seus deuses, e o povo comeu e prostrou-se diante dos seus deuses. Israel juntou-se a Baal-Fegó, provocando assim contra ele a cólera do Senhor. Reúne, disse o Senhor a Moisés,
todos os chefes do povo e pendura os culpados em forcas diante de mim, de cara para o sol, a fim de que o fogo de minha cólera se desvie de Israel. Moisés disse aos juízes de Israel: cada um de vós mate os seus que se tenham juntado a Baal-Fegó. Entretanto, um dos filhos de Israel trouxe para junto de seus irmãos uma madianita, sob os olhos de Moisés e de toda a assembleia que chorava à entrada da tenda de reunião. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, levantou-se no meio da assembleia, tomou uma lança, seguiu o israelita até a sua tenda e ali transpassou-o juntamente com a mulher, ferindo-os no ventre. E deteve-se então o flagelo que se alastrava entre os israelitas. Morreram 24.000 homens com essa praga. O Senhor disse a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, desviou minha cólera de sobre os israelitas, dando provas entre eles do mesmo zelo que eu. Por isso não os extingui em minha cólera. Disse-lhe, pois, que eu lhe dou a minha aliança de paz. Isso será para ele e seus descendentes o pacto de um sacerdócio eterno, porque se mostrou cheio de zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos israelitas. Chamava-se Zambre, filho de Salu, o israelita que foi morto com a madianita, o qual era chefe de uma família patriarcal da tribo de Simeão. O nome da madianita morta era Cozibi, filha de Su, chefe de tribo de família patriarcal em Madiã. O Senhor disse a Moisés: atacai os madianitas e matai-os, porque eles vos atacaram primeiro, enganando-vos artificiosamente por meio do ídolo de Fogó e de Cozibi, sua irmã, filha de um chefe de Madiã, que foi massacrada no dia do flagelo, que sobreveio por causa do sacrilégio de Fogó. Continuação do Evangelho de São Marcos, capítulo 14. Durante a refeição, Jesus tomou o pão e, depois de o benzer, partiu e deu-lhe, dizendo: tomai, isto é meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e apresentou-lhe, e todos dele beberam. E disse-lhes: isto é meu sangue, o sangue da aliança que é derramado por muitos. Em verdade vos digo, já não beberei do fruto da videira até aquele dia em que o beberei de novo no reino de Deus. Terminado o canto dos salmos, saíram para o Monte das Oliveiras. E Jesus disse-lhe: vós todos vos escandalizareis, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Mas depois que eu ressurgi, eu vos precederei na Galileia. Entretanto, Pedro lhe respondeu: ainda que todos se escandalizem de ti, eu porém nunca. Jesus disse-lhe: em verdade te digo, hoje, nesta mesma noite, antes que o galho cante 2 vezes, 3 vezes me terá negado. Mas Pedro repetia com maior ardor: ainda que seja preciso morrer contigo, não te renegarei. E todos disseram o mesmo. Foram em seguida para o lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse a seus discípulos: sentai-vos aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ter pavor e angustiar-se. Disse-lhes: a minha alma está numa tristeza mortal, ficai aqui e vigiai. Adiantando-se alguns passos, prostrou-se com a face por terra e orava, que se fosse possível, passasse dele aquela hora. Abba, Pai, suplicava a ele: tudo te é possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça o que eu quero, senão o que tu queres. Em seguida, foi ter com seus discípulos e achou-os dormindo. Disse a Pedro: Simão, dormes? Não pudestes vigiar 1 hora? Vigiai e orai para que não entres em tentação. Pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Afastou-se outra vez e orou dizendo as mesmas palavras. Voltando, achou-os de novo dormindo, porque seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. Voltando pela 3ª vez, disse-lhe: dormi e descansai, basta, veio a hora. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos e vamos, aproxima-se o que me há de entregar. Ainda falava quando chegou Judas Iscariote, um dos 12, e com ele um bando armado de espadas e cassetes, enviado pelo sumo sacerdote, escribas e anciãos. Ora, o traidor tinha lhe dado o seguinte sinal: aquele a quem eu beijar é ele, prendei-o e levai-o com cuidado. Assim que ele se aproximou de Jesus, disse: Rabi, e o beijou. Lançaram-lhe as mãos e o prenderam. Um dos circunstantes tirou da espada,
feriu o servo do sumo sacerdote e decepou-lhe a orelha. Mas Jesus tomou a palavra e disse-lhe: Como a um bandido saístes com espadas e cassetes para prender-me? Entretanto, todos os dias estava convosco, ensinando no templo, e não me prendeste. Mas isso acontece para que se cumpram as Escrituras. Então todos os abandonaram e fugiram. Seguiam um jovem coberto somente de um pano de linho e prenderam-no, mas lançando ele de si o pano de linho, escapou-lhe despido. Continuação do Salmo 30, dos versículos 15 ao 19. Mas eu, Senhor, em vós confio. Digo, vós sois o meu Deus. Meu destino está nas vossas mãos. Livrai-me do poder de meus inimigos e perseguidores. Mostrai semblante sereno ao vosso servo. Salvai-me pela vossa misericórdia. Senhor, não fique eu envergonhado porque vos invoquei. Confundidos sejam os ímpios e mudos, lançados na região dos mortos. Fazei calar os lábios mentirosos que falam contra o justo com insolência, desprezo e arrogância. Provérbios capítulo 15, dos versículos 7 ao 12. Os lábios do sábio destilam saber, e não assim é o coração dos insensatos. Os sacrifícios dos pérfidos são abominação para o Senhor. A oração dos homens retos lhe é agradável. O Senhor abomina o caminho do mal, mas ama o que se prende à justiça. Severa é a correção para o que se afasta do caminho, e o que aborrece a repreensão perecerá. A habitação dos mortos e o abismo estão abertos diante do Senhor, quanto mais os corações dos filhos dos homens. O zombador não gosta de quem o repreende, nem vai em busca dos sábios. Oração final. Senhor, te louvo e agradeço, porque deixastes tua palavra viva no meio de nós. Que as tuas palavras fiquem guardadas em meu coração e que eu seja testemunha viva do vosso Evangelho. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.